Hoje vou contar uma história que tem mais de 3.000 anos. É a história de um herói que se tornou imortal não graças aos deuses, mas graças à memória das pessoas ao seu redor. Ele se chamava Aquiles. Você vai descobrir por que seu mãe tentou torná-lo invulnerável, mas não conseguiu. E também como ele se escondeu da guerra usando um vestido. Você vai saber quem entregou o futuro herói, porque ele inicialmente se recusou a lutar e depois voltou ao campo de batalha ardendo de fúria. Como foi o duelo dele com Heitor? E por que, mesmo depois da vitória, Aquiles não conseguiu encontrar paz na alma e no coração? Quem foi a causa da sua morte e o que aconteceu depois do falecimento do herói? Esta história não tem um final simples. Não é apenas uma biografia, mas uma verdadeira lenda. Na lenda está escondido um medo surpreendentemente humano. Um medo da escolha, de perder os entes queridos. Um medo de ser esquecido para sempre. Acomode-se confortavelmente e vamos começar do início. Do momento em que ainda não havia a guerra de Troia, mas já existia um menino destinado a se tornar um símbolo de heroísmo. A história de Aquiles não começa com a guerra nem com o nascimento, mas com a profecia e com os deuses acostumados a controlar tudo, recuaram com medo. Tétis era uma deusa do mar, uma das Nereidas, filha do ancião Nereu e da Oceanide Doris. Como suas irmãs, ela vivia nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar, onde reinam o silêncio e o poder antigo, Tétis habitava junto com suas irmãs, que personificavam a forca e o poder do mar. Shocked Face Frio era perceptível, mas ela era especial, bela e majestosa, a ponto de até os deuses supremos sentirem por ela uma paixão e admiração imensuráveis. Dizem que Zeus e Poseidon disputaram seu amor, cada a sua maneira, mas o destino interveio, mudando seu futuro para sempre e virando tudo de cabeça para baixo. Shocked Face Oráculo, segundo diferentes versos, prometeu a deusa Temis, proferiu a profecia. O filho de Tétis superara o pai em forca, glória e desafiara todo o panteão. Para os mortais, isso foi uma benção, mas para os imortais, uma ameaça. Zeus recuou e Poseidon afastou-se silenciosamente, temendo o surgimento de um novo poder no panteão. Eles decidiram casar Tétis com um mortal para evitar o nascimento de um filho poderoso, o que iniciou uma cadeia de eventos que já não podia ser parada. Tétis recusava o casamento, mudava de forma água, fogo, animais, serpentes e pássaros, tentando fugir de seu destino e da união indesejada. Shocked Face Homem, a quem Tétis estava destinada, era Peleu, herói, rei dos Myrmidos, descendente de Eaco, e neto de Zeus, famoso por sua coragem e honra. Peleu lutou ao lado de Hércules, participou da caça ao javali da Calidao, conquistou respeito e fama, tornando-se um marido digno para a divina Thais. Segundo uma versão, Peleu se apaixonou por Tétis ao vê-la na praia, e, com a ajuda do sábio centauro Quiron, conseguiu rastrear e conquistar seu coração. Assim começou uma história cheia de paixão, destino e provocos, que mudou para sempre o destino dos deuses e dos mortais, abrindo uma nova página nas lendas. Ele foi segurado firmemente e não foi solto até que ela terminasse a transformação. Em outra ocasião, os deuses ajudaram para que tudo corresse conforme o plano. Shocked Face casamento aconteceu. Não foi apenas uma festa, mas um banquete grandioso com a presença de todas as grandes forcas daquela época. No banquete reuniram-se os deuses do Olimpo: Zeus, Hera, Atena, Apolo, Artemis, Hermes, Demeter. Havia titas, espíritos da natureza, ninfas e sátiros. Até as moiras, que tecem os destinos, estavam presentes. Essa união deveria reconciliar o mundo dos deuses e dos homens, simbolizando uma importante unidade. Os presentes fluem em abundância. Atena de Iu, um escudo forjado com gotas de orvalho, Hefesto, uma coroa brilhante como o sol,
Apolo tocava a cítara. Artemis decorou as camas com flores, mas havia uma que não foi convidada. Eris, a deusa da discórdia, ou a esqueceram, ou decidiram que sua presença era perigosa. Mas Eris veio por conta própria. Durante o banquete, ela entrou na sala, e ninguém ousou detê-la. Ela se aproximou silenciosamente da mesa. Do nevoeiro, Eris tirou uma maca dourada e a lancou no centro da mesa. Na maca estava escrito, a mais bela. Caiu o silêncio. 3 deuses, Hera, Atena e Afrodite, simultaneamente estenderam as mãos para a maca, cada uma se considerando digna. Cada deusa estava certa de que a maca era destinada a ela. A partir desse momento, o banquete de casamento se transformou no início de um grande conflito. Uma grande rivalidade irrompeu entre os deuses. Zeus, vendo que a disputa não cessava, recusou-se a ser juiz e ordenou que escolhessem um mortal para resolver o conflito. A escolha recaiu sobre Paris, um jovem pastor e príncipe troiano que teria que tomar uma decisão fatídica que mudaria o curso da história. Paris deveria escolher a vencedora entre as deusas. Ele escolheu Afrodite, em troca da promessa do amor da mulher mais bela do mundo. Essa escolha marcou o início da Guerra de Troia. Paris mais tarde raptaria Helena, provocando um conflito entre povos e deuses. Enquanto isso, o mundo lentamente se rachava, começou o banquete, a maca da discórdia e a tensão entre deuses e humanos. Após o casamento, Tétis foi viver com o marido em Phtia, no norte da Grécia. Sua união não era por amor, mas iluminada pelos deuses. Eles se estabeleceram no palácio de Peleu, onde o divino e o mortal se misturavam, vivendo em paz entre duas naturezas. Tétis concebeu um filho. Ninguém sabe exatamente como foi sua gravidez, mas todo o Olimpo prendeu a respiraqueio em expectativa. Choctfes, filho de Tétis, era especial mesmo antes de nascer. Ele era a continuação da profecia e a causa dos temores dos deuses. Finalmente, ele nasceu, loiro, forte como um jovem leal, filho de uma divindade e de um rei mortal. Seu nome era Aquiles. Sua mãe, a deusa do mar Tétis, não se alegrava como uma mulher mortal comum. Ela olhava para o filho, já conhecendo seu destino e seu fim. Tétis lembrava da profecia. Seu filho se tornaria grande, superaria o pai, mas poderia morrer muito cedo. Esse pensamento não lhe dava paz. Ela não podia aceitar que a criança morreria. Vivendo por séculos, sem velhice nem dor, agora ela havia dado à luz um filho que se aproximava da morte a cada dia. A decisão de Tétis era firme. Não, a morte não é para ele. Existem vários mitos sobre suas ecos, mas o mais conhecido está relacionado ao rio Estige. Tétis pegou o bebê, desceu ao Tártaro, na fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, e o mergulhou nas águas do rio subterrâneo Estige. Choctfes, rio Estige? Não, apenas corria, ele queimava. Suas águas eram mortalmente perigosas, mas conferiam um poder especial àqueles que as suportavam. Segurando Aquiles pelo calcanhar, Tétis mergulhou seu corpo no rio. Sua pele tornou-se invulnerável, espadas e flechas não podiam feri-lo. No entanto, o calcanhar pelo qual a mãe segurava o filho permaneceu seco e vulnerável. Daí vem a expresso calcanhar de Aquiles, o ponto fraco dos fortes. Existe também uma versão mais antiga e severa. Nela, Tétis não ia ao rio Estige, mas todas as noites passava no corpo do bebê uma substância espécie. Ambrosia era a comida dos deuses, e Tétis segurava Aquiles sobre o fogo para queimar o mortal e queimar sua fraqueza, fazendo isso em silêncio, concentrada, como uma forca antiga. À noite, Aquiles chorava, e durante o dia Tétis continuava o ritual, até que Peleu entrou e viu a esposa com o filho sobre o fogo, pensando que ela estava matando a criança. Tétis olhou para Peleu em silêncio e desapareceu, retornando ao mar de onde veio. Ele nunca mais a viu. Ela partiu porque não podia salvar o filho. Aquiles permaneceu quase invulnerável, quase imortal e completamente sozinho. Peleu não sabia como criar um filho assim,
um guerreiro corajoso, mas não um deus. Peleu sentia que o filho era grande demais para o palácio e rápido demais para a vida comum. Então ele entregou Aquiles ao mais sábio dos centauros, Quirón, que vivia no Monte Peleal. Quirón era diferente dos outros centauros que festejavam e corriam pelas florestas. Ele vivia em isolamento, conhecia astronomia, música, medicina e a arte da cura. Quirón criou muitos heróis, como Jassal, Asclépio, Orfeu e agora Aquiles. O jovem guerreiro aprendia com ele a arte e a sabedoria, preparando-se para esse destino. Shakt-Face Herói morava na caverna de Naleone. Seus dias eram rigorosos e simples. De manhã, corria pelas encostas das montanhas, depois praticava arco e flecha, depois remédios, feridas e bandagens. Quirón ensinava-o a encontrar plantas raras, aplicar curativos e baixar a febre. Aquiles sabia como costurar uma ferida, estancar o sangue e distinguir uma folha venenosa de uma medicinal. Ele tocava a cítara. Chamavam-no para o almoconal com sons altos, mas com melodias. Ele compunha cancoes que traziam algo do vento, dor, futuro e glória. Segundo as lendas, Aquiles era o mais rápido dos mortais. Seus pés mal tocavam o chão. Quirón dizia: "Você nasceu para não ficar parado." E ele não ficava. Ele corria pelas trilhas, pulava sobre os inimigos, corria pelo cascalho, grama, poucas, e sempre mais rápido que todos. Ele pegava coelhos com as mãos nuas, vencia veados sem armas. Ele se aproximava dos pássaros como uma sombra. Ele não era apenas forte, era atento e, quando necessário, silencioso. Quirón ensinava a se controlar. Um verdadeiro herói sabe quando atacar, mas mais ainda quando não bater. Aos poucos, Aquiles se tornou um jovem. Seus ombros ficaram fortes, a voz grave, o olhar firme. Ele já sabia que era diferente dos outros. Sentia que não viveria como todos. Mas enquanto aprendia, Aquiles crescia nas montanhas entre o silêncio, as estrelas e a voz do centauro. O corpo se fortalecia. Os movimentos se tornavam precisos, a voz confiante. Ele já não era uma criança, mas um herdeiro da forca. Tudo que Quirón lhe ensinou tornou-se parte de Aquiles. Ele não era apenas um aluno, mas um guerreiro, pronto para o destino que começaria longe das montanhas, onde grandes eventos se desenrolam. Enquanto ele corria pelas encostas de Peleu, treinava tiro com arco e cura, em outro lugar começava a história pela qual ele nasceu. No Olimpo, os ramos do destino começaram a se mover. Na cidade que Aquiles ainda não conhecia, formavam-se eventos que logo abalariam todo o mundo grego. Tudo começou com uma marca e a escolha do príncipe troiano Paris. Paris escolheu Afrodite, e ela prometeu a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Helena, esposa do rei espartano Menelau. Ela foi levada para Troia, começou a guerra. Os deuses se posicionaram em lados opostos do conflito, e os gregos se preparavam para a expedição. O destino voltou a Aquiles. Sem ele, os gregos não poderiam vencer. Segundo a profecia, somente Aquiles pode inclinar a balança da guerra, mas se ele for às muralhas de Troia, morrerá. Não há vitória sem sacrifício e glória sem fim. Os primeiros a saber disso não foram os heróis, mas os deuses. O destino de Aquiles estava em uma encruzilhada, e sua escolha determinara o curso da história e o futuro de todo o mundo grego. Após Tétis, houve um novo pedido a Peleu para salvar o filho antes que fosse tarde demais. Decidiram esconder Aquiles longe dos olhares e dos chamados à glória. Escolheram a ilha de Esquiro, onde reinava o velho rei Licomedes, um aliado confiável. Esse palácio ficava alto nas montanhas, escondido dos olhos e ventos estranhos. Licomedes tinha muitas filhas, mas nenhum filho. Entre elas, Aquiles deveria desaparecer disfarçado de garota, para que ninguém reconhecesse o futuro herói. Disfarçar o jovem de garota parecia loucura, mas a loucura era menor que o destino. Aquiles recebeu um nome feminino, ligado aos cabelos ruivos,
e tornou-se uma das filhas de Licomedes. No começo, os movimentos de Aquiles eram bruscos, a voz baixa, mas as garotas o consideravam reservado e estranho, porém não estranho demais. Ele começou a se acostumar com a nova identidade. Ele participava das atividades, tocava a citara, dancava. Às vezes ficava em silêncio com as garotas sob a chuva, olhando para as nuvens. A vida na ilha era incomum e tranquila. Aquiles nunca foi covarde nem fugia da batalha. Ele entendia que, se fosse para a guerra agora, morreria, e por isso escolhia a vida, mesmo nessa aparência. Apesar de tudo, ele continuava precioso para si mesmo. Embora jovem, a saudade crescia a cada dia na vida em Esquiro, estranha e profunda. A saudade não era apenas pela arma, mas por si mesmo. S.I.U. Coracal não queria estar escondido, e suas mãos ansiavam por puxar a corda do arco. S.I.U. Peito queria respirar livremente. O corpo resistia à submissão e ao aprisionamento. Dentro dele crescia um desejo rebelde de liberdade e ação. Enquanto isso, mudanças aconteciam no palácio. Tétis talvez não esperasse que uma das filhas de Licomedes, Didomea, mostrasse atenção especial a ele. Didomea sentia-se atraída pela estranha jovem de olhar penetrante. Ele não rejeitou essa atenção, e algo incomum nasceu entre eles. Nos mitos não há descrição exata de como começou o sentimento deles. Talvez tudo tenha começado com uma conversa noturna, noite que uma confissão silenciosa. Ele se revelou a ela não apenas como homem, mas como alguém condenado ao S.I.U. destino. Ela não se afastou, aceitando-o como ele era. Alguns meses depois, eles tiveram um filho, um menino chamado Neoptyle, um bebê onde se uniram dois destinos, o oculto e o que estava por vir. Enquanto isso, nas costas da Grécia, um exército se reunia. Heróis confirmavam S.U.A. participam a Agamenon, Menelau, Odisseu, Nestor, Diomedes. Mas o principal entre eles não estava presente. Os profetas diziam: sem Aquiles, Troia não será vencida. S.U.A. presença era decisiva para o destino da guerra. A chave. Ele é a destruição. Ele é a vitória. Então Odisseu, o mais astuto de todos os homens, partiu em busca dessa chave para mudar o curso dos acontecimentos. Ele chegou à ilha de Esquiros, disfarçado de comerciante, e trouxe para o palácio de Licomedes caixas com presentes, joias, adornos, tecidos, espelhos. Em uma das caixas havia uma espada, uma lança e um escudo. Ele entrou na sala onde estavam as mocas e desempacotou os produtos, atraindo a atenção delas. As mocas correram para as joias, riam, experimentavam anéis e folheavam os tecidos. Apenas uma figura ficou de lado, sem prestar atenção ao ouro. Ela não olhava para o ouro, mas para as armas. Odisseu percebeu isso e, sem aviso, ordenou aos companheiros que dessem um grito de guerra. A sala estremeceu com o grito. As mocas gritaram assustadas. Todas, menos uma. A figura vestida com roupa feminina rapidamente pegou a espada e assumiu uma postura de combate. Assim Aquiles foi revelado. Odisseu se aproximou dele e disse: Aquiles, filho de Peleu, chegou a hora. O silêncio tomou a sala, ninguém ousou interromper. Aquiles abaixou a espada, olhou para as armas e depois para o céu. Dizem que naquela noite Tétis apareceu para ele novamente, implorando para que ficasse. Ela pediu para que ele ficasse, oferecendo outra vida, uma noiva, um filho, uma casa e uma velhice longa. Ele poderia ser feliz, mas já sabia. Ele disse: se eu ficar, o mundo me esquecerá. Se eu partir, morrerei. Mas meu nome viverá enquanto as cancoes viverem. Ele escolheu o caminho do herói. Ao amanhecer, começou um novo capítulo de S.I.U. Destino, o caminho do herói, que permanecera para sempre na memória e nas lendas. Ele deixou Skyros. S.I.U. caminho era para o mar, para os navios, para os juramentos, para a guerra futura. Ele não se escondia mais. S.I.U. nome soava em voz alta novamente. Aquiles saiu da sombra. Agora nada podia deter o destino.
a história de sua imortalidade começa não com espadas e cercos, mas com uma festa, banquete. No banquete onde celebravam o casamento de Peleu e Tétis, foram convidados todos os deuses do Olimpo, exceto a deusa da discórdia, Eris. Ela não foi convidada, com medo de que estragasse a festa. Eris chegou e silenciosamente lancou sobre a mesa uma maca dourada com a inscrição a mais bela. Shocked Face Banquete virou uma disputa. Hera, Atena e Afrodite reivindicavam simultaneamente o título de a mais bela. Ninguém queria ceder. A briga rapidamente se tornou séria. Para acabar com a disputa, Zeus nomeou como juiz o príncipe troiano mortal Paris. Cada deusa tentou convencer Paris a seu favor. Hera prometeu poder sobre o mundo, Atena, sabedoria e vitórias nas batalhas. Afrodite prometeu o amor da mulher mais bela que o mundo conhecia. Paris escolheu Afrodite como recompensa. Helena, esposa do rei espartano Menelau, era considerada uma mulher de beleza divina. Segundo uma versão, ela seguiu Paris voluntariamente, segundo outra, foi raptada. Mas o essencial era a mulher do rei foi levada e a honra de Menelau foi ofendida. Isso causou uma grande ofensa pessoal e social. No entanto, o problema não era apenas uma ofensa pessoal. Todos os nobres gregos, antes de Helena se tornar esposa, juraram proteger sua união. Shocked Face juramento dizia: se alguém ameaçar sua união, os demais se unirão para restaurar a justiça. Esse juramento agora convocava a todos. Cada rei, herói e família deveria responder ao chamado. Os gregos começaram a se reunir para a guerra, escolhendo o porto de Aulida para o encontro das tropas. Shocked Face Porto de Aulida era um local conveniente para enviar os navios para o leste. A reis e generais chegavam aqui com seus exércitos. Chegou Odisseu de Ítaca, Nestor de Pylos, Diomedes de Ergas, ambos os ex Ajax de Salamina e Locrida, e Dominios Crita. Shocked Face comandante-chefe foi Agamenon, irmão mais velho de Menelau e rei de Micinas, que liderou as Forças Unidas dos gregos na guerra. Centenas de navios alinhavam-se ao longo da costa. Milhares de guerreiros estavam armados, prontos para a marcha rumo ao leste. Mas deles ainda não estava presente. O adivinho Calcas dizia que a vitória era impossível sem Aquiles. Calcas afirmava: Aquiles deve fazer parte da expedição, caso contrário, todo o plano está condenado ao fracasso e à derrota. Após os eventos em Esquiro, Aquiles chegou a tempo. Junto com ele vieram os Myrmidos, povo completamente dedicado a ele. Aquiles era jovem, bonito e decidido. Sua fama precedia cada passo, inspirando confiança nos aliados. Não havia medo em seu olhar. Ele sabia que ia para uma guerra da qual não retornaria, mas já havia escolhido seu caminho e aceitado a inevitabilidade do destino. Todos os exércitos estavam reunidos, mas o mar permanecia silencioso. Durante o dia não havia vento, os navios estavam parados, e os soldados começavam a perder a paciência e a esperança. Calchas invocou os deuses novamente, e a profecia soou com nova força. Artemis estava enfurecida porque Agamenon matou seu servo sagrado durante a caça. Agamenon, orgulhoso de sua pontaria, declarou que era superior à deusa. Artemis não perdoou essa ousadia e decidiu punir o comandante. Para que o vento voltasse a soprar, Artemis exigiu sacrifício terrível. Agamenon deveria sacrificar a sua própria filha Ifigênia, o que o abalou profundamente. Agamenon hesitou como pai, estava destruído e cerrou os dentes como comandante. A pressão do exército, a expectativa dos aliados e o dever o empurravam para uma decisão terrível. Ele enganou a filha, dizendo que ela seria dada em casamento a Aquiles. Mas quando a verdade foi revelada, Ifigênia já estava no altar do sacrifício e seu destino estava selado. Segundo uma versão, Ifigênia foi sacrificada. Segundo outra, Artemis teve piedade e a substituiu por uma corca, levando-a para terras distantes e salvando a sua vida.
Shocked fez que quer que tenha acontecido de fato. Depois disso, o vento soprou. Os navios encheram suas velas, e o exército finalmente partiu para o mar, iniciando a longa jornada para Troia. A primeira parada foi na ilha de Tenedos, onde os gregos se reagruparam e se prepararam para a próxima etapa da campanha, fortalecendo suas forças e espírito. Em seguida, o exército desembarcou na costa de Troade. Aqui, Aquiles entrou em ação, preparando-se para os desafios e batalhas que viriam na guerra. Ele entrou na terra da guerra não com timidez nem com triunfo, mas com uma determinação fria que o distinguia dos outros guerreiros. Ele ainda não era o herói quase divino que mais tarde seria chamado. Mas já, nos primeiros dias, sua fúria se destacava entre os outros guerreiros. Ele não lutava apenas. Ele trazia destruição não por vingança nem por saque, mas porque nele vivia uma força implacável. Antes do início do cerco, ele conquistou mais de 10 cidades, incluindo Lirnes, onde capturou uma mulher chamada Briseida. Na época, isso parecia um episódio insignificante, mas depois Briseida desempenharia um papel importante em seu destino e na história. Entre os primeiros confrontos dos gregos antes de se aproximarem de Troia, houve uma história lembrada não pelo sangue, mas por uma reviravolta inesperada. Esta é a história de Telefo, rei da Mísia, que encontrou os gregos quando eles desembarcaram por engano em uma terra pouco conhecida no norte da Ásia Menor. Os misianos tomaram os gregos por invasores, possivelmente com toda a razão, já que os gregos desembarcaram armados. Shocked Face Exército estava tenso e pronto para a batalha quando o rei da missão de Telefo saiu ao seu encontro, sem querer iniciar o combate imediatamente. Telefo não era um governante comum, filho de Hércules, em cujo sangue corria uma força heróica, jovem e experiente guerreiro. Ele não pretendia entrar na batalha de forma impulsiva, preferindo a sabedoria e a força de vontade à fúria impensada. A batalha irrompeu de repente. Houve muitas baixas de ambos os lados. Os gregos pensavam que a guerra com Troia tinha começado, mas isso foi um erro e um mal-entendido. Nesta luta, Aquiles mostrou seu verdadeiro poder pela primeira vez. Ele enfrentou Telefo cara a cara. Os golpes foram fortes e assustadores. A tensão aumentava. Telefo lutou com dignidade, mas a lança de Aquiles foi mais rápida. Telefo sofreu um ferimento grave e caiu no chão, sangrando, mas não desistiu. Os gregos perceberam que atacaram não os troianos, mas seus aliados, e decidiram recuar para evitar mais perdas e conflitos. Telefo ficou deitado ferido. A ferida causada por Aquiles não cicatrizava e ardia como se fosse veneno. Nem médicos nem sacerdotes podiam ajudá-lo. Desesperado, Telefo foi ao santuário de Delfos e perguntou ao oráculo o que deveria fazer. A resposta foi enigmática e misteriosa. Shocked Face Oráculo disse que quem feriu também deveria curar. Telefo, atormentado pela dor, foi até Aquiles pedir ajuda, apesar da inimizade. Aquiles ficou surpreso com o pedido, mas não recusou. Seu mentor Quiron ensinou-lhe não apenas a ferir, mas também a curar feridas, o que ele fez. Segundo uma das versões, Aquiles raspou lascas do cabo de sua lança e aplicou na ferida de Telefo. Essa madeira estava ligada ao herói e possuía magia. A ferida começou a cicatrizar. Telefo, curado, jurou não mais lutar contra os gregos, e mais tarde se tornaria uma figura importante em sua história. Shocked Face Exército vagava sem um caminho certo para Troia. Os gregos viam Aquiles como um sinal. Ele era diferente, e isso era sentido até pelos guerreiros famosos. Aquiles era jovem, temível, silencioso e implacável. Seu nome tornava-se símbolo de força e perigo, ecoando por todo o acampamento, pronunciando o início de grande glória. Começou a guerra em que os heróis alcançavam a imortalidade, mas morriam um após o outro. Muitos anos se passaram desde o desembarque dos gregos na costa da Trécia. Troia permanecia inexpugnável, orgulhosa e cercada por muros construídos pelos deuses. Os gregos aguardavam a vitória, mas cada dia trazia novas batalhas e perdas. Nesse esperado e árduo tempo sob o sol escaldante, Aquiles continuava a lutar.
e cada golpe SU tornava-se uma lenda. SU Nome soava mais alto que todos. Ele não buscava poder, nem participava dos conselhos dos reis, mas SU Nome era sussurrado pelos aliados e invocado nas oráculos dos inimigos como símbolo de forca invencível. Entre as cidades conquistadas estava Lyrnes, pequena, mas fortificada. Após a vitória, Aquiles capturou uma mulher chamada Briseida. Briseida não era rainha, mas vinha de uma família nobre. Diziam que em sua aparência havia uma forca oculta que atraía a atenção de Aquiles. Esse e o marido morreu em batalha. A cidade caiu e ela ficou sozinha. Aquiles, que veio com a guerra, a tratava com respeito, sem transformá-la em troféu. No acampamento, cochichavam que ela se tornou próxima de Aquiles. Para muitos, concubina para Aquiles. Companheira, com quem se pode ficar em silêncio sem solidão. Xerxes, comandante supremo do exército grego, Agamenon, rei de Micenas e irmão de Menelau, era uma pessoa autoritária, ambiciosa e longe de ser perfeita. Sua recompensa. A sacerdotisa de Apolo, Criseida, logo foi exigida de volta. Seu pai, o velho sacerdote Crises, veio com presentes e um pedido para devolver a filha. Agamenon recusou devolver Criseida. Ofendido, o sacerdote recorreu a Apolo, e uma doença rápida e mortal se espalhou pelo acampamento dos gregos. Calcas, o adivinho, anunciou que a maldição não cessaria enquanto Criseida não retornasse ao pai. Agamenon obedeceu, mas exigiu compensação. Se ele perde sua mulher, tomara outra, Briseida, e ordenou que a tirassem de Aquiles. Isso foi uma humilhação e uma demonstração de poder. Agamenon mostrou que no exército não há lugar para o pessoal. Esse ato não foi política, mas uma ofensa que minava a honra de Aquiles. Aquiles interpretou a recusa de Agamenon como uma ofensa pessoal e um golpe ao próprio heroísmo. Ele era o vencedor e salvador do exército, mas agora se tornou vítima das ambicos. Sem levantar a voz e sem desafiar para um duelo, Aquiles deixou o conselho, voltou para a tenda e declarou que não lutaria mais por essa guerra. Ele retirou sua participar da guerra, deixou de considerá-la sua. Aos seus olhos, o exército tornou-se uma multidão governada pelo orgulho de um homem. A partir desse momento, o exército grego perdeu seu guerreiro mais forte. Ninguém dizia isso em voz alta, mas todos entendiam. Uma sombra caiu sobre suas fileiras. Os conselhos militares ficaram surdos. Os ataques falhavam, a confiança derretia. Aquiles permanecia em silêncio em sua tenda enquanto os troianos iniciavam a ofensiva. Os troianos eram liderados por Heitor, filho do rei. Corajoso, inteligente e justo, ele era o verdadeiro defensor de sua cidade. Com a chegada de Heitor, os guerreiros mudaram. Eles pararam de se esconder atrás das muralhas e começaram a pressionar os gregos na planície. Heitor conduzia seus soldados com a determinação de alguém que sabe pelo que está disposto a morrer. A cada dia, os gregos recuavam mais. Mais perto do mar estavam os navios, antes posicionados alto na costa. Agora se tornaram a última linha de defesa no crescente desespero de todos os guerreiros. Todos lembravam o nome de Aquiles, mas ele permanecia em silêncio e não saía para o campo de batalha. Sua tenda estava fechada e a lança jazia imóvel ao seu lado. Ao lado de Aquiles permaneciam Patroclo, seu amigo e companheiro, o único que ousava falar quando os outros silenciavam, um homem leal e profundo. Patroclo viu a magoa borbulhar em Aquiles, como ele fechava os punhos ao som das trombetas, entendendo que o silêncio não era fraqueza, mas uma ferida causada por alguém próximo. Patroclo tentou convencer Aquiles a voltar ao campo de batalha, falando sobre os companheiros, a guerra e os guerreiros que morriam. O inimigo já estava quase nos acampamentos. Aquiles não ouvia ou fingia não ouvir, sentado à beira do mar, como se esperasse que a terra reconhecesse sua razão, imerso no silêncio. Todas as noites ele ouvia o barulho das batalhas. Todos os dias recebia notícias dos mortos. Sua raiva não diminuía,
Mas o que queimava o coração não era o inimigo, e sim ele mesmo. No prolongado silêncio, Patroclo, sentindo que não podia mais esperar, começou a se preparar para assumir a responsabilidade e mudar o curso dos acontecimentos. Ele não sabia de tudo que logo mudaria o rumo dos acontecimentos. A Meca se aproximava implacavelmente. Os troianos, liderados por Heitor, avançavam lentamente em direção aos navios gregos. Shocked Face, que recentemente parecia impossível, estava se tornando realidade. Os gregos perdiam o equilíbrio, começavam a recuar e hesitar sob a pressão do inimigo. Shocked Face nome de Aquiles soava cada vez mais. Ele era um guerreiro que se recusava a lutar por ressentimento e permanecia em sua tenda, escondendo a raiva que borbulhava. Aquiles entendia que sua ausência custava caro ao exército, mas a honra para ele era mais importante do que os gritos dos moribundos. Sua decisão de ficar de fora era firme. Ao seu lado estava Patroclo, amigo de infância, sua sombra e oposto. Ele sentia o sofrimento de Aquiles, embora este não o demonstrasse. Cada novo relatório sobre os mortos abria uma fissura no silêncio de Aquiles. Patroclo não implorava. Ele apenas esperava, entendendo que a situação estava se tornando crítica. Quando ficou claro que os troianos iriam romper o acampamento e incendiar os navios, Patroclo decidiu intervir, sabendo que sem isso, os gregos não sobreviveriam. Ele entrou na tenda e disse o que guardava há muito tempo dentro de si. Não pediu a Aquiles para esquecer a ofensa e não exigiu seu retorno. Propôs apenas uma coisa: se Aquiles não estivesse pronto para lutar, que lhe confiasse as armas, que permitisse vestir sua armadura e liderar o exército na batalha. Que o inimigo pense que é você e recue. Não busco glória, só quero parar a morte, disse ele sinceramente. Aquiles ficou em silêncio por muito tempo, olhando para o chão, para algum ponto dentro de si. O nó da magoa e da dor apertava-se cada vez mais nele. Ele sabia que por trás do pedido não havia sede de honra, mas apenas um impulso inevitável. E finalmente assentiu, passando a armadura como se fosse parte de si. Aquiles lembrou: afasta o inimigo dos navios, mas não ultrapasse as muralhas de Troia. Além delas, começa o caos, não a batalha. Patroclo vestiu a armadura alheia e começou a parecer alguém que não era. Os myrmidons, que estiveram em silêncio por muito tempo, pareciam ganhar vida e se alinhar em formação de batalha. Quando o toque de guerra soou, seu grito foi como um terremoto. Os gregos, que haviam perdido a esperança, ouviram o retorno da forca e do espírito. Os troianos, ao verem a armadura reluzente de Aquiles, estremeceram de medo. Pensaram que ele havia retornado e começaram a recuar. Assim renasceu a esperança dos gregos e a batalha continuou sob uma nova bandeira e com nova forca, inspirada pelo sacrifício e confiança. Patroclo, guiado pela coragem e compaixão, lançou-se decididamente na luta. Lutou com inspiração, derrubando inimigos um a um, mudando o curso da batalha na planície. Os gregos sentiram novamente o sopro da vitória, mas cego pelo sucesso, Patroclo esqueceu a proibição de atravessar a fronteira, levado pelo calor da batalha e pelo zelo. Perto das muralhas de Troia, Patroclo encontrou Heitor. Esse duelo foi curto e tenso. Patroclo lutou bravamente, mas sem a confiança de Aquiles. Um golpe certeiro, e a armadura de Patroclo caiu ao chão. Antes de morrer, ele disse: "Você me matou, mas em breve encontrará aquele que vingara." A notícia da morte de Patroclo chegou ao acampamento. Ninguém ousava ser o primeiro a entrar onde Aquiles estava, sentado sozinho à beira do mar. Ao ouvir a notícia, o rosto de Aquiles não mudou. Ele abaixou a cabeça, como se algo tivesse desabado dentro dele. Depois se levantou e gritou de raiva e dor. Seu grito foi ouvido no acampamento grego e na própria Troia. Até os deuses no Olimpo voltaram suas cabeças ao ouvir aquela voz. Aquiles, que nada poderia fazer voltar, agora não podia ficar de fora. Ele sentiu que havia perdido tudo.
Ele perdeu não apenas companheiro, mas uma parte de sua própria alma. Agora, fama e reconhecimento não lhe eram necessários, restava apenas objetivo: vingar Patroclo. Sua armadura foi retirada do corpo de Patroclo e agora Aquiles estava desarmado. Ele chamou sua mãe Tétis, que veio até ele com apoio silencioso, sem reprovacos. Aquiles disse à mãe: sei que, se voltar, morrerei, mas já estou morto por dentro. Tétis pediu a Hefesto, o deus ferreiro, que forjasse uma nova armadura. Hefesto criou uma armadura que nenhum mortal jamais usou: escudo com a imagem do mundo, capacete que brilhava como chama e uma couraca que repelia o ferro. Aquiles vestiu a nova armadura e tornou-se completamente diferente. Ele ficou no acampamento e ninguém ousava se aproximar. Nele não havia menino nem herói, apenas determinação. Ele se tornou quem deveria ter sido desde o início, homem que não tinha nada a perder. Ele não buscava glória, queria recuperar o amigo ou punir o culpado. Aquiles voltou ao campo de batalha, pronto para lutar, para vingar Patroclo e proteger a honra de seu amigo ao custo de sua própria vida. Desde a entrada de Aquiles no campo de batalha, a guerra mudou. A terra parecia mudar seu ritmo. Os gregos ganharam novo espírito, e o medo nos coracos dos troianos explodiu. Aquiles caminhava fora da formacal, sem armadura, apenas com fúria em vez de protocolo. Ele não ouvia ordens nem conselhos militares, avancava e matava quem estivesse no caminho. Sua lança voava precisa. Os golpes eram perfeitos, e cada passo parecia impulsionado pelo destino. Ele não lutava pela vitória, mas limpava o caminho por aquele que lhe tirou a paz. Héctor, sob as muralhas de Troia, sabia que o encontro com Aquiles era inevitável. Ele não fugia nem se escondia, mas sentia que a luta era uma sentença sem direito a justificativa. Em Troia imploravam a Héctor que não cesse para a batalha. Sua mãe, a rainha Hicaba, pedia que ele ficasse, mas ele entendia. Se escondesse, o muro cairia antes da pedra. Héctor saiu ao encontro de Aquiles, o homem cuja dor se transformou em forca, cuja fúria era mais profunda que a guerra, cuja sombra pairava sobre toda Troia. Choque fez silêncio e cobria a cidade antes da batalha. Veio breve momento em que ambos os guerreiros simplesmente ficaram frente a frente, prontos para o último confronto. Héctor sabia que ia para a morte. Aquiles entendia que o medo da morte há muito havia desaparecido nele. Seus olhares diziam mais que palavras, sem gritos nem desafios. Héctor foi o primeiro a lançar-se à luta, confiando na agilidade e velocidade. Mas Aquiles era mais rápido e forte, não permitindo que o inimigo sequer o tocasse. Os deuses permaneciam em silêncio e não interferiam. Apenas Atena, protetora de Aquiles, guiava invisivelmente seus movimentos, dando preciso e forca a cada golpe. Percebendo que não venceria, Héctor pediu a Aquiles que devolvesse o corpo ao pai e não o privasse de enterro. Mas a resposta foi fria e implacável. Aquiles respondeu: assim como poupaste Patroclo, assim eu te pouparei. Ele lançou a lança e não errou, derrubando Héctor. Héctor caiu, ainda respirava e olhava quando Aquiles se aproximou. Ele ficou em silêncio, tirou a armadura, deixando no corpo apenas o rosto, uma lembrança da batalha. No meio da planície ferida, começou uma cena que até os deuses estremeceram. Aquiles amarrou o corpo de Heitor pelos tornozelos à carruagem. Setfez texto interrompido, continuação ausente. Aquiles rapidamente subiu em sua carruagem e disparou pelo campo, arrastando o corpo de Heitor, o orgulho de Troia. A poeira se levantava alto, pedras rasgavam a carne. Os gritos dos gregos e troianos se misturavam, formando o grito terrível da própria terra. O corpo de Heitor deu 3 voltas no acampamento. Ninguém podia deter Aquiles em sua fúria. Aquiles não ouvia súplicas, máldicos ou pedidos. Ele olhava para frente como esperando encontrar aquele que perdeu para sempre.
Heitor tornou-se apenas uma sombra de sua antiga grandeza. Nem mesmo a morte de Heitor trouxe consolo a Aquiles. Ele estava no meio do acampamento, entre armaduras e corpos, entre gritos, consciente de que a vingança estava cumprida, mas o vazio permanecia. O amigo não voltaria, a alma do amigo ainda gritava. O escudo, brilhando com estrelas, refletia apenas a dor e o sofrimento que nem a morte do inimigo podia expulsar. Depois que Aquiles derrubou Heitor e vingou a morte de Patroclo, a guerra continuou. Apesar da calmaria, no coração do guerreiro não havia paz nem alívio. A vitória pela qual ele tanto lutou não trouxe consolo. Ele voltou ao campo de batalha, não pela glória, nem pela vitória, mas porque não havia caminho de volta. Aquiles cumpriu o juramento, mas a dor não cessava. Ela se tornou parte de sua essência. Ele lutava implacavelmente, combatendo a si mesmo e o destino, sem permitir-se parar. Aquiles agiu sem demora, não por vontade, mas porque não podia agir de outra forma. Sua fama crescia, mas ele não buscava nem cancos nem vitórias. Ele lutava em silêncio, com uma dignidade teimosa, como se cumprisse o último dever perante a vida. Em cada movimento sentia-se a inevitabilidade e a determinação. Aquiles não entrava em discussões, não ouvia discursos e não pedia conselhos. Os gregos o louvavam, mas já temiam olhar em seus olhos. Nesse momento, do lado dos troianos, surgiu um novo aliado, Memnon, filho da deusa Eos e rei dos etíopes, alto e majestoso. Memnon chegou a Troia como um hóspede nobre e uma ajuda aguardada. Ele não era audacioso, não se gabava de sua forca e não se orgulhava do nome da mãe. Sua dignidade parecia quase real. Memnon não gritava sobre seu lugar nem buscava a luta, mas quando os troianos sofriam, ele ergueu a lança e avancou. Entre os caídos pela mão de Memnon estava Antíloco, filho de Nestor, um dos poucos que Aquiles respeitava e com quem compartilhava memórias da juventude. A morte de Antíloco provocou em Aquiles uma explosão de dor que ele há muito não se permitia sentir. Não foi vingança, mas um retorno à realidade. A morte lembrou Aquiles das perdas e do presente, fazendo-o sentir novamente a dor e a perda que tentava esquecer. Tudo que ele toca desaparece. Aquiles desafiou Memnon para um duelo abertamente, sem fúria, com determinação fria, pronto para o encontro decisivo com o inimigo. Memnon aceitou o desafio, ciente de que evitar a luta era impossível. O confronto tornou-se não apenas uma batalha de forca, mas um choque de tristeza e destino. Memnon lutou com dignidade e até os deuses observavam a batalha com apreensão, vendo que o resultado estava por um fio. No entanto, Aquiles, guiado não pela raiva, mas por um vazio interior, mostrou-se mais forte. Memnon caiu e sua mãe Eos envolveu o corpo em luz e o levou para além do mundo. A planície ficou em silêncio após a partida de Memnon. Quase imediatamente, Pentesileia, rainha das Amazonas, chegou às muralhas de Troia com um grupo de guerreiras. Ela não veio por troféus ou clemência, mas porque acreditava no seu direito de participar da grande batalha, mesmo ao custo da morte. A mulher não se escondeu atrás das muralhas, nem se refugiou na tenda, mas exigiu imediatamente entrar na luta, mostrando verdadeira coragem. Ao saber de sua chegada, Aquiles pegou sua lança e saiu para encontrar a rainha das Amazonas, pronto para o duelo, sem consultar ninguém. Já que fez duelo foi rápido, como dois rios que se fundem em um só leito, cheios de forca e graça dignas de uma lenda. Pentesileia lutou com coragem e forca dignas de uma lenda, e Aquiles não cometeu erros, respeitando sua adversária. No momento em que o corpo de Pentesileia, o texto termina, continua com não fornecida. Ele caiu no chão, tirou o capacete para olhar o rosto. Naquele momento, foi tomado por um silêncio estranho e surpresa ao ver o rosto sob a armadura. Jacques fez rosto era jovem, quase infantil. Não nasce o olhar não, havia medo, mas sim tranquilidade. Foi a segunda vez em toda a guerra que ele sentiu humanidade. Ele não disse uma palavra, mas
os gregos que observavam a cena entenderam. O coracal de Aquiles se quebrou novamente, embora ninguém tenha visto exatamente como isso aconteceu. A partir desse momento, ele se tornou reservado. Mal comia, quase não dormia, não participava dos conselhos. No combate, agia por hábito, cumprindo missões como se fossem sentencas. Até os inimigos começaram a olhar para ele, não com ódio, mas com pena. Ele era grande demais para viver. Sua grandeza se transformou em peso e sofrimento. No auge da batalha, quando o dia se aproximava do fim, um arqueiro apareceu na ala distante. Era Paris, cuja decisão foi a faísca da guerra. Paris não era um guerreiro famoso, mas naquele dia, seu arco foi esticado com precisão especial. A flecha não foi lancada com forca, mas no ponto fraco. Dizem que Apolo guiou a flecha. A flecha buscava a fraqueza e a encontrou, mudando o curso da guerra e o destino do grande herói. Voando sobre muitos guerreiros, a flecha atingiu o único ponto vulnerável no corpo de Aquiles, o calcanhar, pelo qual sua mãe o segurava ao lavá-lo no rio Estige. Aquiles não gritou nem caiu imediatamente. Ele simplesmente desabou, como se o cansaço, por muito tempo contido, finalmente tomasse conta do corpo e o dominasse. Nos olhos de Aquiles não havia medo, enquanto ele ainda respirava. Havia apenas silêncio, paz e, talvez, alívio pelo fim que se aproximava. Quando os gregos correram até ele ainda estava vivo. Olhou para eles não com súplica ou reprovação, mas com despedida, aceitando o destino sem medo. Seus olhos se fecharam, e o céu escureceu não por causa do tempo, mas porque uma das luzes mais brilhantes da forca humana se apagou para sempre. A morte de Aquiles não foi uma derrota, mas o fim de uma era em que o homem podia ser quase igual aos deuses se ousasse ir até o fim. Reis, heróis e inimigos sentiram. Agora tudo seria diferente. Com sua partida, terminou a era dos grandes feitos e da forca humana. A morte de Aquiles abalou não só o acampamento grego, mas também as muralhas de Troia, onde até os inimigos não comemoraram, mas sentiram vazio e perda. Os gregos, acostumados a ver em Aquiles uma forca invulnerável, ficaram sem o seu maior apoio, mergulhados em confusão e tristeza. Até os deuses do Olimpo, que observavam a guerra, ficaram em silêncio por um tempo, como se prestassem homenagem ao herói que partiu e ao mundo que muda. Ele não era apenas um guerreiro, mas algo maior. Seu corpo, brilhando na armadura, foi levado ao acampamento, onde ficaram em silêncio, sem chorar ou gritar. Shocked face, vento passava pelas tendas, sussurrando uma canção fúnebre. Sua mãe, a deusa do mar Tétis, apareceu novamente, não como imortal, mas como mãe que veio se despedir. Ela lavou o corpo do filho com água trazida das profundezas. Junto com ele, lavou a tristeza que já não podia ser expressa em palavras. Ele foi enterrado com as honras que sua guerra pode conceder. O monte sobre o corpo era alto, como os mastros dos navios gregos ancorados à beira-mar. Qualquer um que atracar nestas praias poderá vê-lo. Aqui repousa aquele que não recuou quando todos os outros recuaram. Ao seu lado, por vontade de Aquiles, antes da morte, foi enterrado irmão, não de sangue, mas de espírito, cujo pó se misturou ao seu. Após o funeral, começou uma nova luta não pela vida, mas pela memória, pelo legado do grande guerreiro. Sua armadura, forjada por Hefesto, tornou-se objeto de disputa entre Ajax e Odisseu, o poderoso e justo contra o astuto e sábio. Ajax acreditava que a forca lhe dava o direito de usar a armadura, enquanto Odisseu afirmava que a glória de Aquiles deveria passar para quem fosse digno da palavra. Quem sabe não só lutar, mas também pensar. O julgamento decidiu a favor de Odisseu. Ajax, ofendido e humilhado, perdeu a razão e logo a vida. Assim, a armadura de Aquiles tornou-se não um símbolo de continuidade, mas o início de uma nova perda. Mas a memória dele não ficou apenas na arma. Ela foi levada por aquele em quem corria seu sangue. Seu filho Neoptólemo,
nascido de Didom, na ilha de Esquiro, chegou a Troia no final da guerra. Ele não era pai, era mais jovem, mais brusco, menos contido, e era ele que estava destinado a realizar o último ato desta história. Ele será quem matara o rei diretamente, velho e sabio, diante do altar na explosão final de terror, quando os três caíram. Ele será quem receberá Briseida, outrora amada de Aquiles. Mas mesmo depois disso, o nome de Aquiles não desapareceu. Canções sobre ele eram cantadas por poetas cegos. Heróis que entravam na batalha sussurravam esse nome como um encantamento. Meninos que pegavam uma lança pela primeira vez ouviam uma história sobre aquele que venceu, mas não viveu para a vitória. Shacht fez destino de Aquiles não terminou com esse corpo. Ele continuou naqueles que viveram depois dele, naqueles que repetiram esse caminho, com a consciência de que não é dado a todos seguir até o fim. Ele era humano. Ele era filho de uma deusa. Ele era um herói que escolheu esse o próprio destino. Essa vida foi curta, mas extraordinariamente brilhante e cheia de eventos que deixaram uma marca profunda nos corações das pessoas e na história. A memória dele não é apenas uma lembrança, mas uma glória eterna que inspira todos que alguma vez escolheram